Fala galera, começa agora mais um Fala Doutor e hoje o convidado aqui é mais que especial. O cara é um parceiraço da nossa operação aqui de distribuição de produtos financeiros da Numo, que é o Lázaro, que responde pelo VA Saúde. Seja muito bem-vindo, Lázaro. Opa, tudo bom, amigo? Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz pra gente bater esse papo aqui e conseguir aí ter uma boa conversa, né? Desenvolver bem e ter mais parceiros com a gente. Show de bola. Cara, eu conheci o Lázaro já tem uns 2 anos e pouco, conheci logo quando eu vim aqui para Sobral, né, e me chamou muita atenção o fato dele ser um cara tão novo, né, e tocando uma operação tão robusta que é o VA Saúde. Antes da gente, começar a falar mais sobre o VA, queria falar um pouquinho mais sobre o Lázaro, né, quem é o Lázaro, de onde foi que ele veio, como foi que ele parou em Sobral. Pronto. Eu sou de Santa Quitéria, na verdade. Nasci lá, né? Minha família é toda de lá. E vim pra Sobral na época do ensino médio, né? Comecei a estudar aqui no ensino médio. O colégio aqui era melhor, né? A educação. Então eu vim pra Sobral. Desde então, desde 2012, vivo em Sobral. Tive uma pequena pausa, voltei para Santa Quitéria depois que terminei a minha faculdade, mas logo em seguida eu voltei para cá e continuei aqui minha vida. Hoje sou casado e sou quase sobralense. Com uma sobralense, Exatamente, que também é tua sócia. exatamente, a Conceição. Legal. Cara, tu tinha comentado comigo antes, nos bastidores aí, que tu vem de uma família da área contábil, né? Teu pai Isso. vai contador. Quem mais aí do teu DNA aí já atua nessa área? Rapaz, meu pai é contador, tem um escritório lá de contabilidade há bom tempo, acho que mais de 20 anos. E meu irmão também é contador, chegou a atuar como contador, né, mas hoje em dia ele já está em outra profissão, mas é mais por conta do meu pai mesmo, né? Tive muita essa influência, cresci, me desenvolvi, vendo meu pai sendo contador, e era o que sustentava, né, a gente, né? Vamos dizer assim, meu pai era professor e contador, mas também a contabilidade era o que chamava mais atenção para mim. Conversa de domingo no jantar era DRE. Ó, É, vamos fazer um DRE, imposto de renda. não, hoje, chega final de semana, é o dia todo conversando com ele sobre contabilidade, conversando sobre a situação da contabilidade, as mudanças, a legislação, reforma tributária, hoje em dia que está tendo, né? Então, esse bate-papo que eu sempre tenho com ele é de contabilidade. Então, sempre me encantou muito a contabilidade, né? E aí, eu resolvi, na época do ensino médio, tentei fazer outro curso, né? Que era engenharia civil, mas já tinha passado em contabilidade. Rapaz, eu vou tentar aqui outro, vou ver se eu consigo passar em engenharia civil também. Aí eu não consegui, eu disse, rapaz, é para ser contabilidade mesmo. Aí eu tentei fazer de novo, consegui e pronto. Desde então, me mantive na área. Se ficou no mercado. E o mercado é bem acirrado, né, cara, da contabilidade. Serviço, e aí eu falo com propriedade porque também sou da área de serviços. É muito difícil a gente mostrar o nosso valor, né, dentro desse segmento. Hoje, que tipo de atuação você tem, e aí eu falo do Lázaro, o Lázaro Pessoa, para que as pessoas enxerguem esse valor diferenciado que o VA Saúde pode oferecer? Pronto, eu costumo dizer que ali na VA Saúde, né, que quando a gente começou a VA Saúde, a nossa intenção total era de dar todo o apoio ao médico. E o apoio como, Lázaro? É desde o início da carreira dele até ele se desenvolver como de verdade um empresário médico, né? Porque tem uma diferença, o médico quando se forma na faculdade e ele vai atrás de um trabalho, ele não está sendo empresário, ele está atrás de conseguir o dinheiro dele, começar a ter uma reserva, começar a se desenvolver profissionalmente, né, se especializar. Então a gente pega aquele médico desde o comecinho ali, que ele sai da faculdade, dá todo o suporte para ele, o máximo possível, porque ele não tem esse entendimento de contabilidade, de negócio, né? Então ele não sabe como é que funciona o imposto, ele não sabe como é que, muitas vezes, como é que é a documentação para poder conseguir um contrato, ele não sabe como é que é os descontos que ele vai ter se ele for pessoa jurídica, se ele for pessoa física. Então a gente pega ele ali naquele comecinho, senta com ele, conversa com ele, explica passo a passo, dá todo um suporte para quando ele começar ele ter segurança e quando ele começar a se tornar especialista e tiver a própria clínica dele, a gente também consegue dar todo esse suporte também para a clínica. Já de uma Legal. maneira diferenciada, né? Já é um serviço mais diferente, por conta da questão de já ter funcionário, de ter um controle maior com questões de financeiro, né? Então a gente tem todo Aí esse aí deixa suporte. de ser o suporte do médico para ser suporte da empresa do médico, Exatamente. né. E aí, cara, a gente meio que atrapalhou a ordem das perguntas aqui, e eu queria que tu explicasse, primeiro, o que é o VA Saúde, aonde é que ele está inserido dentro de um projeto mais amplo e como foi que se deu a concepção dessa estrutura. Pronto. O VA Saúde, na verdade, eu costumo sempre dizer para os nossos clientes que ele é o braço de um grupo, né? Que é o grupo Valmir Andrade, né? E o Valmir Andrade, muito conhecido aqui na região, tem mais de 50 anos de história, né? O escritório Valmir Andrade.
E aí chegou um ponto que ali em 2022 teve essa ideia. Rapaz, a gente precisa criar um serviço mais especializado, mais próximo da área médica, da área não só da médica, né? Porque a gente também trabalha na área da saúde em geral. Porque esses profissionais precisam de uma atenção maior. Exatamente por essa questão deles não terem tanta essa preocupação com gestão, né? Eles querem tentar fazer o trabalho deles, mas não tem esse pensamento de gerir uma empresa, ter esse cuidado tão grande que a gente consegue ofertar para eles, né? E aí a gente teve essa ideia em 2022 de montar a VA Saúde. Pegamos os clientes que já existiam, né, no escritório da minha Andrade, trouxemos para esse ambiente. E aí é o que eu costumo dizer. Existe uma diferença muito grande entre você ser especialista e você ser exclusivo, né? Na VA Saúde, nós somos especialistas na área da saúde e somos exclusivos. Ou seja, eu só trabalho com a área da saúde. As pessoas que estão ao meu redor e trabalham comigo só trabalham com a área da saúde. Porque é muito diferente. Quando eu me apresento como especialista, eu posso também atender outras áreas. E posso estar entregando meu tempo nessas outras áreas, né? E não, na VA Saúde, meu tempo total é dedicado a buscar soluções para os médicos, para os fisioterapeutas, dentistas e também nossos funcionários, né, nossos colaboradores, eles também estão focados somente nisso. Então, o nosso grande diferencial não é só ser especializado, é ser exclusivo. Nosso tempo total é dedicado a isso. É ajudar o médico, ajudar o dentista, todos os profissionais da área da saúde. Cara, isso é muito legal, porque quanto mais você se aprofunda no entendimento, mais claro fica para você os caminhos de soluções. E eu falo isso porque também atuo de forma especialista na área de seguros para médico, e é de fato um profissional que requer algumas atenções diferentes, né? Você estava falando aí do dono da clínica e do cara com começo de carreira. Cara, a gente encontra, você conhece até mais do que eu sobre, mas a gente encontra no dia a dia um médico que está ali lutando, eh, dando plantão em cima de plantão para fazer seus 18.000 de renda, onde ele tem ainda o fiéis para pagar, né, as parcelas pesadas do fiéis para pagar, e médico que rompe a barreira dos meio milhão mês aí de faturamento. São pessoas da mesma profissão, com necessidades muito diferentes e requer também, estruturas contábeis diferentes para essa galera. Exatamente, porque é uma responsabilidade totalmente diferente, né? Ou você no início de carreira, você está dando ali, como você disse, né? Lutando para dar os plantões, conseguir essa renda, conseguir pagar a faculdade, que hoje em dia tem muita essa questão por conta do aumento das faculdades particulares, né? E a pessoa tem que ter esse trabalho mais, diga assim, dedicado, assim, mais maior, né? Por conta dessa outra dívida que a pessoa tem que pagar, né? E aí, quando você pega um médico que tem uma clínica, já a preocupação dele já é outra, é conseguir gerir a equipe dele, é conseguir gerir o financeiro dele, é saber se ele está tendo lucro com aquilo, quanto que ele está pagando de imposto, se tem como diminuir aquele imposto, como é que a gente estuda isso para ele, né? Então são responsabilidades totalmente diferentes, tanto para eles, né, médico na sua linha de carreira, como também para a gente, contador, né? E principalmente a gente que é especialista, a gente tem que ter um cuidado maior com isso, né, a gente tem que estar sempre procurando soluções que facilitem a vida deles. Hoje, dentro desses médicos aí recém-formados, principalmente, quais são os principais erros que é comum vocês encontrar, nesse diagnóstico inicial que vocês fazem lá? Pronto, o que a gente encontra muito de erro, na verdade, né, a gente sempre costuma sentar com os médicos e conversar, entender como é que vai ser a situação deles, e a gente sempre alerta, porque a gente vê muito no mercado médicos que erram a questão principalmente da tributação. O cara tá ali, início de carreira, tentando ganhar o dinheiro dele, ainda tá tendo que pagar muito imposto, é complicado, né? Então a gente sempre alerta eles, um ponto muito importante. O médico às vezes se preocupa muito com alguns tipos de despesas que ele vai ter na PJ dele, né. E a gente sempre alerta: "Ó, é melhor você ter sua empresa própria e apesar das suas despesas, você vai ter com a sua PJ própria, você consegue pagar um imposto menor, você consegue utilizar melhor a empresa", do que acontece muito. Os médicos preferem não ter empresa, aí entra numa empresa que tem vários médicos, né. Vários médicos, a empresa serve como o quê? Como uma ponte para poder conseguir emitir nota fiscal e repassar o dinheiro para ele, é somente isso. O cara não tem uma assessoria por trás, ele não tem um cuidado, uma atenção por trás. Ele está ali, aquela empresa ali está só passando dinheiro para ele e pronto. Ele não tem um cuidado maior de indicar alguma coisa melhor, né, uma tributação melhor. Por quê? Eles estão presos a uma tributação que é maior. Então, esses médicos que entram numa empresa que tem muitos profissionais lá, como sócios, né, que eles colocam, eles têm uma tributação muito maior, estão no lucro presumido muitas vezes. E o médico ali, às vezes, pelo valor que ele está tirando no mês, compensa muito mais ele ter a PJ própria, ter as despesas com a PJ que costuma ter, questão de regularização da empresa e também com a assessoria contábil,
e ele conseguir pagar um imposto menor. No fim das contas, na balança, isso vai compensar para ele. É tanto que recentemente a gente pegou um médico e fez essa transição. Ele era de uma empresa que ele participava com vários outros médicos, tinha o recebimento dos plantões dele, já recebia descontado o imposto, tudo tranquilo, e ele começou a se interessar de saber, né? Será se essa é a melhor solução? Será se não é melhor eu ter a minha própria PJ, né? Uhum. Então ele se reuniu com a gente começou a avaliar o valor que ele estava tirando ali por mês e faz todo um estudo, ó. Tá aqui, eu estou simulando os dois pontos para você. Hoje você está nessa tributação, você paga tanto, você ainda paga um percentual para essa empresa e aí você está tendo essa despesa. E assim, os caras não entendem que precisa de um processo de amadurecimento para esse ramp up, né. Às vezes o cara quer ele vai mudar essa estratégia, ele já quer o benefício e a redução ali de imediato, mas ele não consegue olhar no horizonte de médio e longo prazo. Quanto ele vai estar, primeiro, juridicamente mais seguro, por estar dentro de uma estrutura individualizada, onde só ele é responsabilizado, né, porque ainda tem essa questão, se eu Isso. estou num grupo empresarial e alguém ali comete uma falha, É se todo eu mundo sou junto. sócio, Vai todo mundo junto. vai todo mundo ter que se explicar, É, né. Se alguém comete ali uma fraude fiscal, é todo mundo se explicando, né. E aí o cara às vezes não sabe fazer essa conta, né. A gente sabe que hoje dentro do universo médico, as pessoas que conseguem enxergar para além da medicina, cara, tem muita vantagem pela capacidade individual de gerar receita. exatamente. E assim, se ele começa certo, ele vai continuar certo. Se ele começar com a própria PJ dele, ele vai conseguir estar naquele momento atendendo ele no início de carreira, e aquela própria PJ pode continuar viva até o momento que ele vai se tornar, como eu disse, né, um empresário médico, né, que ele vai ter a clínica dele e vai começar a ter um atendimento mais especializado. Então, a gente sempre alerta isso. Para mim é o maior erro que tem. Eu sempre mostro na planilha, né, vamos dizer assim, né, no papel, né, na planilha, o cálculo, ó, tá aqui, ó, você vai pagar isso aqui de imposto e você vai pagar isso aqui de despesa com regularização da empresa, com contabilidade. E se você tiver nesse outro modelo, é totalmente diferente. Além de, como você estava comentando, tem esse risco dele tá num ambiente que tem outros médicos que nem sequer ele conhece, talvez não conheça nem quem foi que abriu a empresa, né, quem é o responsável lá, quem é o sócio administrador, e ele está nesse ambiente correndo esse risco. Enquanto isso na empresa individual, ele tem esses benefícios tributários e também de outras coisas, ele pode conseguir um bem através da empresa dele com um desconto melhor, né, ele costuma ter já essa vantagem. Porque se eu não consigo, por exemplo, conseguir um bem através da empresa, se eu estou com vários outros sócios, esse bem vai também pertencer aos demais, né. Então E tem uma série de outras questões, né, por exemplo, linhas de crédito incentivada, como é o caso do Banco do Nordeste, que tem o FNE Saúde, né, que são linhas de crédito incentivadas para as soluções, médicas, né, que o cara, se ele tiver dentro de uma estrutura conjunta, é mais difícil do que se ele tivesse ali na estrutura pessoal dele, aumentando o score de crédito dele, aumentando o background dele para essas captações. exatamente. E aí a gente sempre alerta esses erros, né, também tem a questão, principalmente, que acontece muito com médico, e não só recém-formado, até médico já especialista, quando trabalha como pessoa física, né. Tem o desconto lá do A INSS, bitributação, né. a bitributação. O cara não percebe que tá ali tendo 2 vínculos ou mais e tem desconto sem ter necessidade, né. E é uma outra coisa, é uma coisa muito interessante que eu acho que a gente faz lá na VA Saúde, né, que eu vejo, que o pessoal fica encantado, né, a palavra que eu costumo usar, porque o pessoal sai elogiando muito a gente, é exatamente essa reunião que a gente tem, né, esse onboard com eles e explicar tudo. Então a gente senta, a gente não pega para explicar só a pessoa jurídica, a gente quer explicar tudo para ele. Então a gente pega a pessoa jurídica, "Ah, você não vai ser pessoa jurídica agora? Mas bora ver aqui como é que vai ser na pessoa física, quais os pontos que você tem que se atentar, como é que a gente pode lhe ajudar", né. Então a gente pega todo o que ele tem que saber, tudo, todo, e explicar: "Ó, na pessoa jurídica você vai ser assim, a gente consegue ajudar dessa forma, através da PJ, na pessoa física você tem que ter esses cuidados", que é o caso do INSS, que tem muita bitributação. A gente pegou agora uma médica que está tendo uma bitributação aí enorme, há anos, e ela não sabia, não estava conseguindo, solucionar. E aí a gente vai entrar com a solução de conseguir o quê? A restituição, porque é possível, né. Então é um outro caminho que a gente consegue Vocês ofertar. fazem um trabalho de recuperação A gente tributária? consegue também fazer tanto administrativamente, né, como a gente consegue fazer em parceria também, através de escritório de advocacia, que a gente também tem parceria, né, que é uma coisa que a gente preza muito é ter parceiros, né. Então a gente tem um ambiente de parceria também muito grande para auxiliar exatamente nessas soluções. Pra Legal. gente não ficar parado só aqui: "Não, só contabilidade". O médico vem,
Porque assim, a relação do médico com a gente é uma relação de muita confiança, principalmente. Mais do que um empresário normal da área do comércio ou da indústria. Porque o médico ele tem essa necessidade de ter essa confiança. Porque ele sabe que é muito importante o trabalho dele e aquele dinheiro que ele está recebendo. Então ele quer ter todo aquele cuidado. Então, quando ele cria uma confiança na gente, tudo que ele precisa, ele vai buscar quem? O contador. Então ele sempre pede para a gente: olha, eu estou tendo problema nessa área aqui, vocês conseguem me ajudar com isso? Se a gente não conseguir, a gente tem que ter uma solução por trás. Então é essa a necessidade de a gente ter nossos parceiros e dar essa solução para ele ver que a gente não é um ambiente só de contabilidade, a gente quer cuidar de tudo para ele. É que inclusive no ambiente de seguro a gente tem essa parceria firmada lá, né. Então o pessoal do Lázaro aí, ó, procure ele para saber sobre seguro, viu, que é bom. Exatamente. Então cara, se tem uma coisa que tu falou aí que é muito legal, que é essa questão da confiança, né. Quando a gente fala de confiança, do médico em relação ao prestador de serviço como um todo, não só o contador, mas o contador, o advogado, o próprio corretor de seguros dele e tal, o assessor de investimento, é uma relação de fato de confiança. Porque, principalmente, se a gente fizer aqui comparação entre a figura do médico e do empresário, qual é a grande diferença? Essas atividades secundárias aqui, a contabilidade, a parte de investimento, a parte de seguro, não sei o quê, são tudo atividades secundárias da atividade fim dele. O empresário já enxerga isso como parte do trabalho dele. Então, por Exatamente. isso que o médico ele tem, de alguma forma, uma certa restrição a determinados assuntos, porque ele acha que, gastar energia com esses assuntos seria perca de tempo, né. E aí, importante ter parceiros, por exemplo, como você na parte contábil, que ele delegue toda essa área. Eu aposto que no meio dos teus clientes tem gente que não quer nem ouvir falar o que tu tem para prestar conta com eles. Eles só querem pagar e ter certeza de que está dando certo. Exatamente. É todo esse cuidado que a gente tem, como você comentou. Ele tem que delegar essas funções, porque o empresário normal da área comercial, ele já consegue ter essa ideia de que ele tem que estar responsabilizado sobre isso, né. O médico ele quer conseguir terceirizar isso, porque ele quer ter mais confiança em quem tem mais esse conhecimento, né. E aí ele pega, tá com a gente ali, a gente tá dando essas soluções, e a gente consegue fazer isso, né, entregar para ele, por exemplo. O médico recém-formado chega lá pra gente, a gente faz tudo, né. A gente pega a abertura da empresa, senta com ele, vamos fazer a abertura da empresa. Abriu a empresa, precisa de uma conta PJ, a gente já tem parceria com o banco digital para poder fazer a abertura da conta dele. A gente já abre a conta para ele, a gente já faz um pré-cadastro para ele ali, ele já recebe no ponto só para poder terminar e ter a conta dele pronta. Precisa ter a questão do seguro, a gente tem você lá, né, para poder fazer essa parceria. Questão da do Precisar, todo mundo precisa, viu, só pra vocês é. ficarem sabendo. Dessa questão de conseguir restituição, de conseguir algum benefício, a gente tem a parceria com advogados, né. Então a gente tem esse cuidado de manter o médico no nosso ambiente, ele perceber que a gente está lá entregando essas soluções para ele. Ele tem essa confiança cada vez maior na gente. E é como você comentou, ele tem essa confiança tão grande que às vezes é só: "Eu quero só isso aqui, pagar e ter essa confiança de ter certeza que vocês estão fazendo o trabalho certo". E eles têm essa confiança, né. Recentemente tive uma reunião com o médico e ele gostou muito. Mostrei um planejamento tributário para ele, mostrei que daqui a alguns meses ou até próximo ano, a gente vai ter que mudar a tributação dele e vai ser uma tributação que vai valer muito a pena, mas que tem que ser feito todo um arranjo para estar preparado para isso. E apesar daquele momento hoje não estar compensando para ele, ele viu assim e se encantou, ele elogiou: "Olha, eu estou muito feliz, porque eu vejo a preocupação de vocês de estarem buscando soluções de eu conseguir pagar um imposto menor". Então, a gente está sempre buscando isso. De entregar para ele quando for necessário, apesar dele ter essa confiança de estar recebendo ali, a gente por trás está atrás de solução para ele. É porque a relação com o contador ela é meio ingrata, né. O contador muitas vezes é enxergado como, um cobrador de imposto do governo, né. Ali, o contador muitas vezes ele é mal interpretado porque as pessoas acreditam que é um prestador de serviço que ele paga porque é obrigado. Eu preciso da figura do contador para me manter legalmente ativo nas minhas atividades empresariais. Como é que hoje, vocês têm quebrado essa barreira, né? Eu sei que, tanto o VA Saúde como o grupo Valmir Andrade como um todo, é enxergado pelos seus clientes e pela própria comunidade local aqui em Sobral, principalmente, como uma contabilidade consultiva, né? Mas assim, qual é a cerejinha do bolo que vocês
lá do VA Saúde tem entregado para o cliente que ele percebe que realmente eles estão contratando alguém que está brigando pelos interesses dele. Eu acredito que principalmente a forma que a gente faz o nosso atendimento lá. Porque o nosso atendimento ele é muito, como eu comentei, exclusivo. A gente tem um ambiente de atendimento que ele, por exemplo, né, vamos supor, o médico tem uma contabilidade, muitas vezes ele tem que falar com vários contatos, várias pessoas, e ele não cria aquele vínculo de confiança, porque toda vez ele está falando com uma pessoa diferente. E o nosso não, a gente tem uma forma de atendimento que a gente consegue um ambiente exclusivo para ele de atendimento, né? A gente consegue fazer um grupo e nesse grupo tá toda a nossa equipe. E apesar de poder haver alguma mudança na nossa equipe, ele sabe que tá lá por trás quem? Eu, a minha esposa, que é a minha sócia, Conceição, e a gente sempre tá dando esse suporte para eles, independente do horário. Então, muitas vezes o médico manda mensagem ali pra gente de noite, final de semana, tá eu e ela lá dando esse suporte, esse atendimento e dando solução. Então, o médico percebe que a gente tá atento a tudo para ele. Ele pergunta alguma coisa da empresa dele, e apesar de a gente ter vários clientes, a gente sabe qual é a situação dele ali, a gente tem essa proximidade da situação da empresa dele. Pessoalidade, né. Exatamente, a gente tem essa personalidade, a gente tem esse cuidado de saber o que é que tá acontecendo ali na empresa dele, o que é que a gente tá tentando melhorar, né. Então sempre quando o médico já vem com um questionamento, alguma coisa, a gente já tem ali a resposta pronta, e ele se sente seguro com isso. Então essa segurança dele, com esse atendimento mais personalizado que a gente dá, faz total diferença pra gente lá. Hoje, em geral, o médico que é atendido pelo VA, ele é um médico recém-formado ou é um médico, que já tá na estrada há algum tempo? Pronto, a Veia Saúde quando começou já pegou clientes que são médicos que já tá na estrada há um bom tempo, né, já tem a clínica, já é um empresário, né, de como eu Uhum. comentei. Quando a gente começou a ver a saúde, que a gente começou a focar nesse ramo, né, que começou a ter um marketing melhor, vamos dizer assim, uma comunicação melhor sobre isso que a gente tá fazendo, esse nosso trabalho, a gente começou a conseguir mais clientes recém-formados, né. Mas eu digo que hoje em torno de 50 a 50% aí, 50% é uma parte médico já bem É desenvolvido, uma já turma mais jovem é. e 50% é uma turma já mais experiente. Exatamente. E aí a gente pega esse recém-formado hoje em dia e querendo ou não, a gente quer que ele fique com a gente até chegar nesse ponto, né, ter essa linha de tempo aí com a gente enorme, né, que isso vai beneficiar tanto ele pelo nosso serviço que a gente consegue entregar, como também vai beneficiar a gente. E eu acho muito legal a própria estratégia do VA como um todo, de ter colocado à frente dessa operação um cara também jovem, né, um cara novo, que vai inclusive amadurecer e nas questões etárias junto com esse cara recém-formado. Exatamente. Eu e a Conceição lá, nós somos jovens, né, eu tenho 28 anos, ela vai fazer 25 agora. E aí é uma coisa que você chamou a atenção e realmente é verdade. Por a gente ter essa idade mais nova, né, ser mais novo, o público que a gente consegue, como são muito recém-formados também, eles já têm essa confiança de ter ali, ó, eles sabem que é uma pessoa da mesma idade, tá vendo nosso desenvolvimento ali, e cria também essa confiança Fala por a isso. mesma Fala a mesma linguagem, linguagem. muitas vezes vai estar num momento de vida parecido, recém-casado, aí constituição de família, filhos Exatamente, e tal. e entende a situação que ele também tá passando, né, de ter Uhum. de ter se formado ali, tá às vezes já com a família, a gente também tá casado agora, a gente sabe como é que é a dificuldade de ter as despesas e tudo mais. Então, assim, a gente consegue dar essa atenção pra ele. Como você até comentou, é a pessoalidade, é esse atendimento, essa proximidade que a gente tem com eles, que faz total diferença no nosso atendimento e nosso crescimento. Muito legal. E hoje, vocês têm percebido uma maturidade maior desses novos profissionais a nível de buscar soluções mais inteligentes, ou a galera ainda está naquela de vou pagar porque tem que pagar a contabilidade? Assim, eu acho que faz total diferença, eu acho muito por conta da própria faculdade não dar esse suporte para eles, né. A faculdade se preocupa muito, claro, no que eles têm que saber, que é eles saberem a área deles e conseguir prestar um serviço, né, atender bem. E por conta disso, às vezes o médico sai na preocupação de que: "Ah, eu tenho que ter um contador, porque enfim tem que ter e pronto, né, eu quero abrir minha pessoa jurídica só para trabalhar", e às vezes não tem essa preocupação. Quando ele se senta com a gente, e a gente começa a mostrar que é diferente ter uma empresa, você começar a ser responsável de uma empresa, pagar imposto, ter ali as suas despesas, ele começa a criar essa consciência, né, de ter esse cuidado e perceber: "Ó, eu não posso estar do lado não posso estar com qualquer profissional, não posso estar com com essa desconfiança, eu tenho que começar a acreditar mais no que eu estou escutando aqui e começar a seguir junto aqui com eles". Então,
Eu chamo muita atenção por conta dessa situação, de a gente ter esse tipo de reunião, que faz total diferença, porque a reunião a gente faz independente do médico querer fechar com a gente ou não. Ele quer saber, quer entender melhor, a gente senta com ele e vai explicar. E aí ele cria essa consciência. Pode não fechar com a gente? Pode, mas ele já tem essa consciência de quando ele for encontrar outro profissional, ele já tem um entendimento de que é algo mais, tem que ser algo mais sério, tem que ser algo levado com cuidado. Então, assim, faz total diferença isso. Então a gente tem esse cuidado também. Na verdade, a gente está criando consciência neles, né? Eles vêm com esse pensamento de ter que conseguir só a PJ para poder conseguir o trabalho, e a gente já chega com o papel de criar consciência, não só entregar o que ele quer. A gente também cria essa consciência maior para ele, e ele entender que tem essa E como é que responsabilidade. você se posiciona a nível de preço, né? Preço em relação de serviço. Porque hoje a gente sabe que a guerra é grande, né? De concorrência e tal. Até com algumas práticas mais, como é que eu posso dizer? Mais ousadas, né? Vocês têm um posicionamento claro de quem é o tipo de cliente que vocês querem, de ticket e tal. Sim, a gente tem um posicionamento bem claro. Nosso ticket é aquele, e a gente mostra por que é esse ticket. A gente mostra os nossos diferenciais. Como eu comentei, né? Nós somos uma contabilidade especializada e exclusiva. Quando a gente senta com um médico, a gente mostra soluções exclusivas para ele. Então, se eu pego um médico recém-formado, eu vou mostrar para ele como eu consigo abrir a empresa dele. Eu tenho uma parceria com o endereço fiscal já, que já soluciona isso para ele. Eu já tenho uma parceria com o banco que soluciona isso para ele. Já tenho uma parceria, no caso, com você, questão de investimento e seguro. Então, assim, eu mostro para ele todos os diferenciais que a gente consegue entregar para ele. Além desse atendimento bem pessoal, que é diferente do que alguns outros oferecem, né? Que é E uma questão aí, de curadoria, né, porque quando você indica, você meio que assume a responsabilidade que o que eu tô indicando, eu garanto que vai ser entregue, né. exatamente, a gente mostra o nosso valor. A gente tenta mostrar, criar valor no nosso serviço para ele entender por que é aquele preço. E aí ele entendendo, ele consegue fechar com a gente e entende. Eu tô tendo esse, não é um gasto, eu tô tendo um investimento, porque eu tô tendo todo esse cuidado por trás aqui na minha profissão. Quando o serviço ele é diferenciado, ele na verdade ele se torna um investimento, porque ele volta em forma de benefício, né. Então, eu lembro de um cliente, foi até um cliente indicado lá, de vocês para mim, que a pessoa queria um seguro, mas ela queria um seguro de até R$ 35, porque ela tinha visto que precisava de um seguro para residência. Aí eu disse: "Ah, seguro para residência qualquer um resolve aí, não é comigo que tu vai fazer isso aí não", né. Meu trabalho aqui ele é um trabalho personalizado que tem um foco específica em proteger carreiras e patrimônios. Se tu quer só fazer a residência, vai no Banco Roxinho lá que lá tem. Um lá que tu vai pagar esse valor aí e resolve o teu problema. Eu acho importante a gente, enquanto prestador de serviço, e aí você faz isso muito bem, é de fato não querer todo mundo. Quem quer todo mundo, quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. Exatamente. Hoje, o VA Saúde ele já é destacado, né, na região, como sendo, de fato, uma contabilidade profissionalizada e personalizada para médicos. Quem é hoje a persona, o teu cliente ideal? O cara que diz assim: "Esse aqui é o que dá certinho no meu pé, esse cabo aqui". Mas o cliente que dá certinho com a gente, assim, é o cliente que tem a preocupação, porque assim, como eu comentei, muitos clientes chegam com a intenção de só de solucionar aquele dali para conseguir o trabalho dele, né? Eu quero abrir minha PJ, conseguir meu contrato e fazer isso aqui, né? Prestar meu serviço. Nosso cliente ideal, a gente sempre percebe no começo da reunião. Quando o cliente vem com o interesse de tentar entender de fato o que é ter uma pessoa jurídica e entender como é que funciona ter, né? Como é que eu vou pagar meus impostos, como é que é o cálculo do imposto, né? Que a gente explica todo o cálculo detalhado. A gente tem esse cuidado para ele entender como é que é o nosso trabalho por trás. Porque ele tem que entender que nós não estamos ali só entregando uma guia de imposto. Nós estamos fazendo um trabalho por trás dele estar regularizado com o governo, dele não ter nenhum de perigo de ser autuado, ser intimado. A gente tem todo o cuidado com as declarações que têm que ser enviadas e, além disso, a gente tem todo o cuidado de ele estar pagando o menor imposto possível. Então, assim, quando a gente vê um médico vindo falar com a gente nessa preocupação de ele não vir atrás da gente se perguntando já o que é que eu preciso fazer e qual é o preço, quando ele já vem assim e ele senta com a gente e quer entender a nossa reunião, A a estratégia, né. estratégia por trás, a gente percebe que pronto, esse aqui é o nosso cliente. Possivelmente aqui no final dessa reunião, a gente consegue fechar com ele.
E quando o Já cara chega querendo ele não quer um contador, né, ele quer um santo milagreiro, né. é. Quando você percebe que o cara o profissional chega já buscando só por preço, a gente já vê que ali a gente vai ter que ter um trabalho maior de dar uma consciência para ele de entender que não é só preço, que a gente tem que um valor por trás e ter esse cuidado com ele. Como eu comentei, a gente tá ali por trás entregando muita coisa. Como o profissional pensa, né, ele pensa que a gente tá só entregando ali o imposto para ele pagar ali no dia 20, no dia 10, mas não é isso, a gente tá por trás ali fazendo um trabalho de entender como é que está sendo o trabalho dele e o que é que a gente pode melhorar para ele. Então a gente está ali cuidando de tudo para ele, a gente cuida do banco, né? Como eu comentei, a gente tem essa parceria com o banco digital, a gente não só entrega a conta para ele pronta, a gente também cuida da conta dele. Como é que a gente cuida da conta dele? Ele não precisa se preocupar nem em agendar boleto, nem pagar boleto. A gente já tem um acesso personalizado nosso, né, como contador, que a gente já entra na conta do médico, já tira o extrato dele para fazer a contabilidade, ou seja, é um trabalho a menos dele ter que entrar na conta dele, tirar extrato e a gente ficar cobrando para ele isso. A gente entra na conta dele, agenda boleto, então já é um trabalho a menos do que ele ter que baixar o boleto lá no grupo dele, ou receber através de e-mail. Mas isso tudo para as guias de impostos, né. Isso. A gente já pega Não é tu para conta pessoal, despesa não, é pessoal. só conta da guia da parte da pessoa jurídica. Vocês fazem BPO lá? Não, mas a gente esse é quase o BPO que a gente faz para ele, né, mas ainda não, isso é uma coisa que a gente está em desenvolvimento ainda para poder oferecer, principalmente por conta da questão das clínicas, né, que também precisam muito. Mas assim, a gente cuida de tudo disso para ele, para entregar o melhor possível para ele, né, e ele entender o valor que a gente tem por trás. Cara, se o médico gosta de ti, eu tô pensando aqui que quem deve te amar são as secretárias. Porque É, quem faz isso aqui tudo era elas, né. é, Assim, a gente acaba que com o tempo a gente vai aprendendo um pouco mais com o que dá certo e o que dá errado dentro desse universo dos médicos, né. Como estratégia na parte e aí nas partes de atuação, né, no caso, na parte de finanças aqui. Eh, Às vezes, cara, há uma sobrecarga tão grande nesse profissional aqui, secretária, que não tem como dar certo, vai dar errado, né. A mesma secretária que é responsável por fazer agendamento, ligação de paciente, ela é a que gera as DAS, né, os guias de DAS, é a mesma que gera os guias de imposto, é a mesma que paga os boletos, e aí paga boleto pessoal, paga boleto da clínica. é. No final do dia, às vezes, o cara se mete numa seara de problema financeiro, porque ele não tem simplesmente visibilidade. Exatamente. E é uma coisa que a gente oferta muito, né, eu sempre digo, quando o cliente chega com alguma dúvida, ele vê que tem a necessidade, a gente já diz logo: "Ó, se você precisar, a gente vai até aí, treina o seu pessoal e consegue fazer o melhor para você". Então, a gente já viajou para várias cidades que a gente tem clientes de outras cidades, para exatamente explicar não só para o médico, mas também para quem está trabalhando ali ao lado dele. Porque se aquela pessoa não estiver fazendo o trabalho certo, isso também impacta na gente e nele, né. Então a gente também tem esse cuidado com os profissionais que estão ao redor dele, né, as pessoas que trabalham com ele, os colaboradores. Então a gente tem esse cuidado. A gente já viajou para Bela Cruz, já viajou para Tianguá e para outros municípios, exatamente para poder dar esse treinamento, ajudar, auxiliar, entender. Quando a empresa tem já um setor financeiro, a gente vai lá e explica para ele: "Ó, por que que tá dando esse valor do imposto?". Eu explico tudo por trás: "Ó, o imposto é assim, tá dando esse valor do imposto por conta disso". E às vezes eu já levo um estudo mostrando como é que a gente vai conseguir baixar esse imposto. Então, assim, ó, tá pagando hoje aqui, você pode estar achando alto, mas eu já estou estudando aqui e acompanhando mês a mês a sua empresa para entender qual o ponto que a gente vai fazer essa mudança. Então, assim, eu estou ali acompanhando o imposto mês a mês dele e, ao mesmo tempo, mês a mês, eu estou fazendo um planejamento tributário. Porque muitas vezes a gente costuma deixar só para o final do ano, né? Que é a mudança ali que pode acontecer a mudança de tributação. Mas como eu tenho, percebido, né, os médicos têm essa preocupação muito grande com a questão de imposto realmente, e aí eu comecei a perceber: "Não, com o médico não dá para a gente deixar só para o final do ano. Eu tenho que pegar aqui esses clientes e começar a fazer um acompanhamento mensal do imposto dele, e entender em que ponto eu posso estar fazendo essa mudança. Se realmente é só no final do ano, na virada do ano, né, ou se eu posso fazer ali no meio do caminho para poder beneficiar ele". Então tem também essa atenção. Isso é muito importante, cara, porque gera valor, né. Eu acho que o que a gente é pago para fazer, a gente tem que fazer com maestria. A gente é percebido o valor que a gente tem quando a gente entrega
esses adicionais, esse por fora que não estava dentro do combinado, né. Lázaro, cara, me diz uma coisa, como é que tu hoje tu enxerga esse tanto de especialista em médico que o mercado tem oferecido, né? É, É engraçado que às vezes o médico ele fica parecendo um um ser, de outro planeta, né, porque é uma classe diferente do resto, todo mundo se diz especialista no na vivência, né, no entendimento das dores do médico. Hoje, como é que tu enxerga isso e até onde isso é bom e ruim para o médico, esse assédio todo? de fato, a gente está vendo esse movimento cada vez maior de médicos no mercado, né? E aí, como eu sempre costumo comentar, o grande diferencial para o médico vai ser realmente especializar. A gente está tendo uma formação muito grande de médicos, o mercado está recebendo esses profissionais, ainda consegue atender todos eles, né? A gente não sabe até que ponto isso vai se tornar viável, né? Mas assim, o principal ponto numa profissão, principalmente que é uma profissão técnica, né? É a especialização, é buscar realmente se especializar, ir atrás de uma residência, tirar essa especialização e e fazer esse diferencial no mercado, que é isso que vai começar a filtrar cada vez mais, né? Antes a gente tinha a grande dificuldade, né, que era muito grande, de ter, faculdades suficientes para o tanto de pessoas que queriam entrar na profissão, porque existia uma concorrência muito grande no vestibular, né. Hoje a gente tem uma cadeia maior de faculdades e aí consegue atender esse volume grande de estudantes que querem seguir essa profissão, né. E aí a gente vai ter um próximo filtro agora que é exatamente a prova de especialidade, né, a questão do RQE, de tirar o RQE, de fazer a residência, de entrar na residência. Ali vai ser um novo filtro para o mercado médico. Que ali vai fazer o diferencial da agora desse novo mercado que vai começar a ter, por conta desse volume que vai começar a ter de profissionais. Então o grande diferencial para o médico é buscar se especializar realmente e ter esse diferencial, né. Não dá para mais ele ficar ali, na dele, relaxado, né, conseguindo ali ficando de modo generalista, porque vai fazer muita diferença agora quando começar a ter cada vez mais formação de profissionais. Mas eu me refiro a o tanto de gente que caça esse médico como uma fonte de ganhar dinheiro, né. Ah, sim, sim. Ah, Então, entendi. assim, o advogado que é especialista em médico, o corretor de seguro que é especialista em médico, o contador, porque, assim, todo produto financeiro que é colocado na mesa tem uma persona interessada, o médico. Então, primeiro começa pelo médico, depois você vai para o resto da humanidade, né. Uhum. Então, existe uma perseguição quase que, meio que canibalesca em busca desse profissional. Dentro da tua vivência, o quanto isso é benéfico e ruim também para esse profissional, ser tão assediado. É, benéfico a gente pode pensar por conta que ele consegue ver que existe várias soluções, né. Hoje ele tem muitas opções, né. Hoje ele tem a opção de ter um contador especializado, ter um advogado ali do lado dele, ter um assessor de investimentos que entende a profissão dele e como ele deve investir. Então assim, é bom por isso, porque ele percebe que tem muita solução. Mas ao mesmo tempo, por ter tanto esse assédio, né, eu acho que ele se sente seguro. E aí é onde entra aquela questão de confiança. É quem vai mostrar para ele que é o melhor caminho e ele ter essa confiança. Então, o grande diferencial é conseguir conquistar essa confiança dele, porque quando o médico realmente confia, ele vai ali ficar com você por muito tempo, pode ter certeza. Então, assim, se você conseguir trazer essa confiança para ele, mostrar não só o seu diferencial, mas também mostrar de forma legal que ele tá ali seguro com aquilo dali que você tá oferecendo, já ajuda bastante. E aí já ele entende que aquilo dali é o caminho certo, que aquele profissional é o correto, é o mais adequado naquele momento para ele. Legal. Sempre que eu converso com o Lázaro, a conversa flui rápido e vai embora ligeiro o tempo. E eu acabei esquecendo de falar dos nossos patrocinadores, né. Quero falar aqui para vocês da Getway Soluções de TI, uma empresa de tecnologia que está atuando desde 2017, né, que inclusive tem como um dos seus clientes ideais clínicas médicas, com grandes cases aqui, inclusive na Praça de Sobral, conduzida lá pelo nosso amigo Bellini Júnior. E se você gosta da qualidade dos conteúdos gravados aqui no Fala Doutor, saiba que esse conteúdo é gravado aqui em Sobral, na Box Studio, que é um estúdio de audiovisual que fica aqui na cidade e que é possível você fazer a alocação do espaço para produzir também conteúdos de altíssima qualidade. Mas voltando aqui ao nosso amigo Lázaro, né, que está aqui compartilhando com a gente essa sua jornada profissional
principalmente especializado nesse público que a gente tem chegado cada vez mais próximo, que é o público médico. Para além de Sobral, quais são as outras cidades que o VA Saúde chega? Hoje a gente tem em torno de 18 municípios além de Sobral, né, no Ceará, e a gente também tem já tem, alguns médicos já em outro estado, né, já tem médico em Brasília e no Rio de Janeiro. Mas, no Ceará a gente já atua em 18 municípios, né, a gente tem, em Tapajé, Tianguá, Ubajara, Os principais, os onde está mais principais, centralizado. Sobral, né, que é a cidade que a gente está sediada, mas a principal é a Serra. A Serra Grande a gente tem Vocês alguns têm clientes. sim, vocês têm, escritório lá, não tem? Não, tem não. Tem não? Não, tem não. A gente só tem aqui mesmo, né, Aí não, só. quem tem escritório espalhado assim é um escritório de advocacia de um cliente meu. Aí hoje a gente tem muito da Serra, mas também a gente tem, Tapajé, como eu comentei, tem Santa Quitéria, que é a minha cidade natal, tem cliente lá também. Então, assim, a gente está já expandindo muito para outros municípios. E aí é onde tem que ter também um cuidado maior, né? A gente tem que pensar cada vez mais, porque cada prefeitura é uma situação diferente, é uma novidade para a gente, né? Se a gente entra naquela prefeitura ali, a gente tem que entender como é que ela trabalha. É diferente de Sobral, é diferente de Santa Quitéria, é diferente de Massapê, né? Então a gente Ah, vai tu fala pensando. da prefeitura porque muito dos médicos são contratados da prefeitura e tem as regras de contratação, se é associação, se é direta, se é E até concurso. também a questão da regularização da empresa. A forma que a prefeitura trabalha para regularizar aquela empresa funciona diferente de cada município, né? Então, a gente abriu recentemente uma empresa em Iguatu, era totalmente diferente a forma de regularizar a empresa do que aqui em Sobral. A gente abre lá no Eusébio, que a gente também tem cliente no Eusébio, né? E aí já é uma forma diferente. Principalmente, Eusébio ali, para mim, não é nem a questão do cliente ser de lá, mas é uma forma estratégica que a gente coloca o médico lá também. Já é um planejamento que a gente pensa para também ele pagar menos imposto, porque o menor É, tem imposto benefício possível fiscal, né, é, lá. o menor imposto possível não é só o regime tributário, também é onde o médico está O localizado, domicílio, né? é o domicílio, também faz total diferença. E é aquele médico que não tem, prisão, que eu digo assim, não está preso ao endereço, a gente vai buscar o melhor endereço para ele possível para conseguir um imposto menor para E ele. quase todos não estão, né? Porque eles transitam em toda essa É, cidade exatamente. aí. Pra você Quase pegar todos. pegar plantonista que tanto generalista como também especialista que trabalha em vários municípios, ele não tem essa prisão no endereço que está ali trabalhando. Então ele Verdade. pode abrir a empresa em qualquer lugar e o lugar que for melhor para ele. Então a gente busca também isso, a gente também tem que estudar a legislação hoje, cada município tem sua legislação, tem seu código tributário, né, então a gente tem que entender o que é que aquele benefício daquele município vai oferecer de benefício para a gente colocar a empresa ali, né. Então a gente também Legal. faz esse estudo, né. Quando for com a reforma tributária vai mudar um pouco, né, não vai tanto influenciar assim, né, mas, de fato vai ser a gente tem esse diferencial também de estar estudando isso, de estar buscando essa solução. Legal. Cara, quando a gente pensa hoje, na reforma tributária, né? Quais são, assim, hoje, dentro do que vocês têm estudado e discutido, quais são hoje os principais pontos de atenção que o médico precisaria já começar de agora a observar? Pronto, a reforma tributária ela vai impactar bastante as empresas de serviço, né, e principalmente os profissionais técnicos, né. E aí eu digo isso médico, fisioterapeuta, psicólogo, dentista, porque a tributação vai mudar totalmente. Vai ser uma forma de tributação que ele vai ter que entender e nós como os profissionais contábeis que somos, né, temos que ter esse cuidado com o nosso cliente. Então, tá impactando bastante a nossa classe tá estudando isso, né, eu digo isso por mim e por outros profissionais também que eu conheço que têm grande capacidade, estão estudando para poder entregar uma solução melhor possível para o médico nessa reforma tributária. Não só para o médico, mas também para os demais clientes que eles têm. E assim, vai impactar porque vai ser necessário entender um todo da empresa do médico, né. Porque hoje o médico paga o imposto somente sobre o faturamento dele, é aquela alíquota ali em cima do faturamento e pronto. Com a reforma tributária, ele vai ter que entender também quais são as despesas que ele está tendo ali por trás, porque essas despesas podem trazer algum crédito para ele. E esse crédito pode influenciar ali e diminuir o imposto para ele, né. Então a gente tem que estudar um todo da empresa, a gente tem que entender onde a empresa como é que a empresa está situada, né, como é que ela funciona hoje, né, para poder entender qual vai ser o melhor caminho na reforma tributária. É algo que ainda está começando, que vai começar próximo ano, na verdade, né, de forma de teste, né. É a Quem não partir de começou a estudar ainda, galera, o manual é grande, viu? é, a lei a lei complementar 214 é bem grandinha, tô estudando artigo por artigo ela para poder
entender com clareza. Mas assim, é algo que vai começar a partir do próximo ano já de uma fase de teste, né, que a gente comenta, que vai ter uma alíquota ali mínima dos 2 impostos que vão ter, que vai ser É o o IVA, né? IBS e CBS. IBS, É, que CBS. chama IVA dual, né, que é o IBS e o CBS, e aí a partir de 2027 é que vai ter a grande mudança, né, que aí vai começar já a excluir alguns impostos. No caso, vai ser o PIS e COFINS, não vai existir mais, vai ficar só a CBS, e aí o IBS vai começar de forma gradativa, até 2032 ali. Aí 2033 é que a gente vai estar dentro mesmo da reforma tributária de fato, né, A reforma terá sido concluída, né? concluída. Para o contador, vai ser um tempo bem turbulento daqui próximo ano até 2033, vai ser muito estudo Quem e quiser muita, mudar de curso, dá tempo, viu? Quem não formou ainda, mas também vai trazer muita oportunidade, né. vai. Que é onde a gente tem que mostrar nosso diferencial, né, onde o contador tem que mostrar que ele tem esse diferencial de trazer essas soluções, né. E aí, toda a classe tá tendo esse cuidado de estudando junto. Essa chacoalhada vai derrubar muita gente da árvore. É. E vai deixar também muita gente bem posicionada. Inclusive, eu vou fazer um curso agora, semana que vem, sobre planejamento sucessório, justamente por conta dessas questões da mudança, né? Alguns instrumentos sucessórios aplicados, algumas estratégias aí tendem a deixar de ter a sua efetiva solução, eh, vai ficar fragilizada, então vai ter algumas oportunidades, inclusive para o universo seguro. Então, até para a gente aí vai ter algumas coisas que a gente vai precisar se atentar. Vai impactar todas as profissões, basicamente aí, Vai né. mexer com muita gente. Vai. Quem não se atentou ainda, se atente. Lázaro, quando a gente pensa hoje, num médico recém-formado, cara, quais são as principais ciladas que esse profissional tem se metido no universo, eh, de finanças pessoais, da parte de estrutura, na parte de estrutura contábil, né. Em resumo, o médico recém-formado, ele tem chegado com um nível de maturidade maior ou menor do que anos atrás? Eu acredito que, pela experiência que eu tô tendo nesses anos, né, com a Veia Saúde, ele tá chegando com a maturidade melhor. A gente percebe que eles estão tendo um maior cuidado de entender como é que funciona realmente a contabilidade, de entender como é que aquilo ali vai impactar eles, né. Então tem todo um cuidado de entender como é que vai funcionar ele pagar o imposto dele, ele ter aquele cuidado de não misturar as finanças dele, entender o que é da pessoa jurídica, o que é da pessoa física, porque isso é muito importante. Ele tem que entender ali o que é que faz parte da pessoa da empresa dele, parte da pessoa física dele, como é que ele deve investir esse dinheiro, quais são as despesas que ele tem hoje. Então, assim, muitos médicos, eles estão tendo essa consciência tanto da empresa que eles precisam ter para poder prestar o serviço deles, como também da parte de finanças. Então, muitos médicos hoje em dia procuram logo cedo ter esse cuidado financeiro, né? De como é que vai investir esse dinheiro, como é que eu vou cuidar das minhas despesas, como é que eu vou cuidar ali do meu fiéis que eu tenho que estar pagando hoje, né? Então, assim, Como é que eu me planejo para a residência? exatamente. Como é que eu me planejo para residência? Como é que eu vou ficar, como é que vai ser meu planejamento? Eu vou trabalhar por quanto tempo e quando é que eu quero entrar na residência? Porque muitos médicos, eles vão começar ali trabalhando para conseguir a reserva e dentro da residência eles terem essa reserva para poder complementar a renda deles, né? Porque é um É, impacto muito grande. O médico sair da faculdade, começar o seu trabalho e ter sua renda e ele entrar na residência onde vai ter uma diminuição drástica do rendimento dele mensal. Então ele tem que ter todo esse planejamento e cuidado financeiro dele, de ter essa reserva já preparada e ele poder chegar na residência dele mais tranquilo, cara, tu mais sabe o que eu acho uma loucura? Já atendi alguns médicos nesse contexto de recém-formado, planejando para entrar na residência e com fiéis para pagar. O cara não querer fazer um seguro. Eu acho, assim, uma doideira. Porque, meu irmão, o cara tá com uma dívida, muitas vezes, superior a R$ 700.000 para pagar, né, R$ 700.000 para pagar. e o cara tá suando ali pra E pagar. ele tá suando para pagar. Esse cara tem que fazer um acúmulo financeiro aí em 2 anos, né, pensando que ele vai começar ali numa renda de 12 a 18 mil reais como generalista, suando para ganhar os R$ 18.000 com plantão, ele sua bastante, É. né, não tá mais tão fácil como era antes não. 18 mil ele vai ter que suar bastante. E o cara acha caro fazer ali um seguro de, sei lá, R$ 500 por mês, que se der um problema na vida dele ali no meio do caminho, pelo menos essa dívida fica paga. E eu não tô falando de morte, tô falando de doença, tô falando de validez, de área de internação, de área de incapacidade temporária. E o cara acha, não, é muito caro, não sei o quê.
Poxa, se eu tiver que te explicar que isso pode acontecer, eu acho que a faculdade tem alguma cadeira aí que tu não cursou direito. E exatamente, esse é um ponto muito importante. Eu sempre comento, a profissão médica tem esse grande risco, porque para ela ser executada, muitas vezes depende dele mesmo, né. Não, depende só dele. Só dele, exatamente. Você pega um cirurgião, se o cirurgião tem um problema, como é que ele vai conseguir trabalhar? Se ele tem alguma doença, Não, alguma coisa do tipo que atrapalha ele? um dentista, né, você pega um dentista e pergunta assim: "Meu irmão, pra tua carreira acabar, teu dedo da mão direita É. é o suficiente". Então, assim, faz total diferença o médico ter essa preocupação com o seguro também, né. E até antes de lhe conhecer, eu tive um caso de um médico que passou por esse problema. Ele teve passar um período sem trabalhar, porque não me lembro muito bem o que foi que ele teve de problema de saúde, mas ele teve que passar esse período sem trabalhar, né, e acabou que complicou muito a renda dele naquele período, porque ele não tinha o seguro, ele também não tinha nem uma contribuição, com Previdenciária, previdenciária, e aí que é outra doideira também, assim, o cara não pagar o INSS. "Ah, porque me disseram que o INSS vai quebrar". Meu irmão, se o INSS quebrar, o problema não vai ser a aposentadoria não, o problema vai ser generalizado, a gente é, vai entrar no The Walking Dead, vai ser o o país Brasil todo. quebrou. É. E aí é um cuidado também que a gente alerta muito os médicos, né, quando a gente explica ali como é que o médico vai fazer a retirada do dinheiro dele, a gente sempre explica: "Ó, você pode tirar através de Prolabore e distribuição de lucros". A gente sempre segue os 2 caminhos e explica: "Ó, é importante você ter um Prolabore, principalmente porque você vai estar contribuindo para a previdência, que também é algo que você precisa ter, né, ter esse cuidado". Então a gente teve esse caso desse médico e infelizmente eu não lhe conhecia ainda, porque se eu lhe conhecesse já tinha indicado. Teria sido antes, né. Teria sido antes. Então, realmente, a profissão médica tem que ter esse cuidado financeiro e principalmente como você está comentando, questão da de como é desenvolvida a profissão, em questão de ter esse seguro e ter esse cuidado, porque a qualquer momento ninguém sabe como é o dia da manhã, né. Então ele tendo esse resguardo, né, é muito importante, faz total diferença. Cara, e não é só com o seguro, né, não é nem só com o seguro, porque, assim, às vezes o cara ele é mal assessorado sobre alguns aspectos, por exemplo, banco, né. Os bancos tradicionais, pô, o cara tira o CRM dele, ele vai na agência bancária, o gerente empurra um cartãozão preto na mão dele, libera uma linha de crédito para o carro, aí o cara que é ludibriado, o cara que ele como é que eu posso dizer? Ele é deslumbrado, ele pega tudo, ele vai pegar o carrão, ele vai pegar, o cartão, aí vai fazer a viagem internacional e vai não sei pra onde, vai não sei o quê, mesmo quando o cara vê, o cara tá ali de passivo mensal, de cartão, carro, não sei o quê, R$ 12.000. R$ 12.000 de fatura. Aí o cara tem mais 5.000 de fiéis pra pagar, 3.000 de fiéis pra pagar. O cara tem que ele larga no negativo todo mês com 17.000. Ele larga com 17.000. Eu atendi um médico essa semana, o cara ganha de 60 a 80.000 reais. O passivo do cara gira em torno de 90 pau por mês. E aí é um ponto importante que o médico tem que realmente se atentar. Como eu estava comentando, hoje o profissional está tendo cada vez mais maturidade, de se preocupar com o profissional que ele vai estar contratando, com essa questão do financeiro dele, né. E a gente também, como os profissionais, especializados que somos, né, tanto na contabilidade e você também na área de seguros, temos que trazer essa consciência para ele, né, faz total diferença. E aí, ele ter essa questão de ter esse passivo é muito importante, porque assim, o médico passa 6 anos na faculdade estudando. E ele não trabalha, ele muitas vezes o estudante está ali, sai do colégio, entra na faculdade, passa 6 anos só estudando. Ele não tem uma noção ao certo de como é que vai ser o financeiro dele, qual é a preocupação que ele tem que ter com isso, né, com as finanças pessoais dele. E aí quando termina a faculdade, e aí a gente volta para aquele assunto do assédio que ele tem, e aí ele vai ter esse assédio por parte dos bancos, né, Não só ele dos bancos, né, de é. corretor de seguro, de consórcio, de todo mundo. Exatamente, ele vai ter esse assédio e ele vai ludibriar, né, ele vai ficar com os olhos brilhantes, né, com aquilo, com essa oportunidade de poder ter esse crédito com ele. E aí é onde ele tem que ter esse cuidado, porque senão ele vai começar a gastar, tá ganhando dinheiro ali, e ele vai começar a perder o controle disso. Ele começa ganhando conseguindo ganhar bem, mas por ele ter esses benefícios, né, que acabam levando a ele para poder conseguir algo a mais, né, ele começa a ter um gasto maior, ter um passivo maior, e isso aí perde o controle. Então é muito importante aí ter esse Eu controle, eu pessoal. eu eu acho legal, cara, essa quando você fala dessa questão da consciência, e até parabenizo o trabalho que vocês têm feito, na reta final dos cursos, né, na reta final dos cursos de medicina, eu sei que vocês têm um trabalho bem atuante junto às universidades, que vocês vão lá orientar as pessoas, os futuros médicos, né,
a como ter ali alguns cuidados, que precisam ser tomados depois logo após formado. Porque, de fato, se tu pegar a vida do médico, ela durante os 6 meses de faculdade ali, é 6 meses de trabalho duro sem salário, porque é 6 meses estudando feito um louco, ali, né, 6 anos aliás, É, estudando feito louco. Só que muitas vezes a vida do cara, ela foi uma vida de privação. Não dá para um aluno meia boca, né, passar ali o ensino fundamental, o ensino no segundo ano do ensino médio, Jesus tocar o coração dele e ele dizer: "Não, agora eu vou virar médico e vou passar na federal". Ele não vai passar nunca, né. Esse cara começou a se preparar lá atrás, exatamente. começou a se preparar lá atrás. Então é um cara que, em geral, foi um cara que meio que foi privado de muitas coisas do sentido de, o cara era focado naquele objetivo, medicina. E muitas vezes com a falsa impressão de que medicina é igual a muito dinheiro. É. Hoje o Lima Neto no podcast que eu gravei antes do teu, o doutor Lima Neto, cardiologista aqui de Sobral, ele foi categórico, assim, em dizer e eu concordo muito com ele: "Cara, não dá mais para ficar rico como médico. Você não fica pobre, mas ficar rico, rico, rico você não vai ficar. Você pode usar a medicina como um instrumento de ascensão, mas ela por si só, como vendedor de hora, o médico vendedor de hora, que é o cara que depende da capacidade produtiva dele estar lá fazendo o procedimento para gerar caixa, eu concordo com ele também que vai ser cada vez mais desafiador. E é onde tem aquela virada que eu comentei, né, na linha do tempo do médico, dele se tornar um recém-formado, se tornar um especialista, é onde vai ter a virada de chave dele, é onde ele vai se tornar empresário médico, que é onde ele vai começar a pensar em não mais depender somente dele, mas ele criar também um ambiente que ele consiga ter renda além do que ele está trabalhando. E aí é onde ele vai entrar com a clínica dele, trazer outros profissionais, trazer outros tipos de serviços, que consiga criar um ambiente que até às vezes ele não precisa estar lá direto toda hora, né. Então assim, faz uma total diferença, o médico ter essa preocupação, porque vai estar cada vez mais acirrado o mercado de médicos, né. E é como o doutor Lima Neto estava comentando, né, não dá para depender mais só do meu serviço, da minha mão de obra, de eu vender a minha hora. Eu tenho que também ter um diferencial de Criar conseguir mecanismos, né? mecanismos e outros serviços, porque eu consiga trazer renda para mim. Que não necessariamente seja também só a medicina, né. O Exatamente. cara pode ter o vocativo de realmente trabalhar ali, consultando e tal, fazendo procedimento, e ele encontrar formas de gerar valor para esse patrimônio, seja por investimento ou montar outros negócios, enfim. É, É mais difícil o cara ser médico e, por exemplo, dono de uma padaria. É mais exatamente. complicado, mas que o cara encontre, né. E eu acho que o papel da contabilidade para isso é fundamental, uma contabilidade consultiva como é a do VA. Exatamente, faz total diferença. E assim, é muito mais interessante o médico ficar ali dentro daquele ambiente que ele consegue entender que ele tem controle. Então, quando o médico pensa numa forma de ele conseguir esse dinheiro de outras formas ali, dentro da própria clínica dele, é algo mais seguro para ele do que ele tentar se arriscar. Porque ele não vai querer se arriscar com outro negócio, né? Ele pode, com certeza, ter a parte financeira dele, ter um assessor de investimentos que vai fazer total diferença na geração de patrimônio para ele. Que isso, não só o médico, mas todas as pessoas têm essa necessidade de ter, né? Mas assim, ele vai se sentir muito mais seguro naquele ambiente que ele entende. Então ele Uma tem que pauta que ele domina, com né. uma pauta que ele domina, ele tem que entender ali e encontrar soluções ali dentro. E aí é onde ele vai ter um ambiente de profissionais especializados ao lado dele que vão auxiliar ele com isso. Perfeito, Que perfeito. quando ele tiver uma ideia, né, porque com certeza todos têm muitas ideias, e ele vai ter essa ideia, ele precisa ter um assessoramento, né, ele ter uma assessoria de como é que vai ser isso de forma legal, com advogado, como é que vai ser isso na parte tributária, né, como é que eu vou ver aqui com o meu contador sobre isso, essa ideia que eu estou tendo, será se dá certo isso? Então assim, é uma total diferença ele ter essa pensamento de ficar na área dele e desenvolver na área dele, né. Não que não possa ir para outra área, mas eu acho que pelo próprio perfil médico, ele se sente mais seguro dessa forma do que tentando se arriscar em outros ambientes. Em outras perspectivas, perfeito. A gente tá com quase 1 hora de gravação aqui, cara, um bate-papo enriquecedor demais aqui com o meu amigo Lázaro do VA Saúde. E eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao nosso patrocinador master, que é a Numo. A Numo, ela é uma consultoria de investimento independente com registro na CVM e que trabalha em 2 frentes, pensando no universo médico, tá? O médico que já tem patrimônio constituído e formado, a gente trabalha com a consultoria de investimento, e para o médico que ainda está em início de carreira, tentando ali construir patrimônio, a gente trabalha com planejamento financeiro, né, que vai ajudar o médico a ter uma visão mais clara e uma visão de futuro sobre as suas finanças.
E na parte de seguros, eu que respondo pela área técnica da Numo e faço aqui um trabalho já bastante consolidado em Sobral e região. Lázaro, a gente vai aqui para nossa reta final. A gente chama aqui de um quadro que a gente intitulou como Vai Falar o Pipocar, doutor. É bem. São um grupo de perguntas aqui bem objetivas, tá? Se não quiser responder, não faz vergonha pipocar, não. Você vai ser o primeiro, mas tá tudo bem. Vixe, Maria, aí a pressão fica muito grande, dizer que sou o primeiro, né? O primeiro a pipocar, né? Se É. pipocar, né? Cara, ainda vale as estratégias de administrar recursos em espécies dentro do transacional, tentando burlar o fisco? Não, não vale. Melhor é seguir o caminho correto, tentar se organizar financeiramente, porque assim, a gente tem que entender que isso vai diminuir cada vez mais, não tem como seguir por esse caminho mais. Ou vai ser meios, sempre vai ser meios eletrônicos, sempre vai ser ali o Pix, um cartão de crédito, um cartão de débito, e aqui dali já está visado. Hoje a Receita Federal, o município já está começando a ter essa visão. Então, assim, o médico, o profissional médico, ele tem que começar a entender que ele tem que estar ali dentro daquele ambiente e ele, na verdade, não tem que fugir, ele tem que encontrar uma solução para isso. Então, é onde ele vai precisar da gente, como assessoria, para poder entender que, apesar de estar nessa mudança, e nessa visão maior por parte do fisco, né? Ele tem soluções de conseguir diminuir o imposto dele, estando de forma regular e seguindo aquelas transações eletrônicas que ele está tendo. Por que o VA Saúde? Se o médico tivesse que escolher, o médico tendo que escolher agora, por que o VA Saúde? Porque nós somos uma contabilidade exclusiva e nós temos um atendimento totalmente diferencial. Nós damos toda a atenção e todo o cuidado para o médico. Assim como ele tem o cuidado com o paciente dele, nós vamos ter o cuidado com ele. Então, nossa preocupação diária é entregar o melhor para ele. Se esse episódio viralizar, Lázaro, qual seria a mensagem central que você queria transmitir? De forma geral, para o meu público médico. Ah, para quem você quiser, mande aí. É igual aquela pergunta da Xuxa, vai mandar um beijo para quem? Pro meu pai, para minha mãe? Se esse Não. episódio viralizar, para quem? Qual seria a ideia central que você gostaria de transmitir? A minha ideia central, como contador, é que todos tenham a consciência da nossa importância, de entender como é importante ter um contador ao seu lado e entender o diferencial que a gente pode entregar para você. A nossa classe é muito rica em conhecimento e em soluções para vocês. Então, assim, valorize mais o contador. Procure sempre se comunicar com ele, sentar com ele, encontre um tempo sempre com ele. Eu sei que é difícil, mas a gente está ali por trás, não é só entregando imposto, a gente está entregando imposto, declaração e buscando o menor imposto possível para você. Então, se esse episódio viralizar, eu quero que as pessoas tenham consciência da importância da contabilidade na vida delas. Contabilidade consultiva, né? Exatamente. A diferencial que a gente pode fazer para essa pessoa, né, para o empresário e, no meu caso, para o médico. Perfeito. Meu amigo, muito prazer, excelente bate-papo com você, como sempre. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Foi show de bola. E aí, quero fazer aqui o convite ao vivo, né? Ver se o Idelbrand topa vir gravar com a gente. O É, homem é difícil demais, mano. tem que vir, tem que É vir. jogador caro ali. Vou juntar dinheiro até o final do ano, né? Se eu consigo pagar a hora dele pra ele vir aqui. Ali tem uma bagagem grande de conhecimento e de experiência, viu? É bom trazer mesmo. Show de bola, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Parabéns aí pela jornada, Eu que velho. agradeço. Valeu!